Olá, começa a partir de agora o programa Nossa Gente. Eu sou o Mike Santana, ao meu lado está a nossa convidada de hoje, Erenita Barbosa, 53 anos, assistente social, uma das assistentes sociais mais conhecidas da cidade. E eu vou falar, né, mais querida também, vai dar ciumeira depois, né, Erenita? Mas eu acho que Cubatão gosta muito dessa mulher. Erenita, seja bem-vinda ao programa Nossa Gente. Maicon, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, né, da minha história, e agradeço a equipe da TV Câmara por essa oportunidade. Eu falei que você é a mais querida e você sabe o tamanho desse carinho que as pessoas têm por você, Erenita? Eu acho que tem a ver com o tempo, né, que eu estou na cidade, que eu já trabalhei em vários lugares, e assim, não só comigo, mas assim, eu acredito que os assistentes sociais mais antigos da prefeitura têm esse reconhecimento da população, né, porque a gente já trabalhou. Devido a essa aproximação mesmo, Erenita, com a população, de estar sempre com as pessoas, a função é essa mesmo, né? Você gosta disso, de lidar com pessoas? Sim, eu acho que essa é a minha vocação. Na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria alguma coisa relacionada a pessoas, não sabia exatamente o que era, mas me apaixonei pela profissão e assim, não me arrependo, foi com essa profissão que eu consegui tudo o que eu tenho e eu amo o que eu faço. Erenita, 3 palavras que definem você. Acho que perseverança, amor e esperança. Esperança sempre? Sempre, não desisto nunca. Erenita, conta um pouquinho como que você veio para Cubatão, conta um pouquinho da sua família, esse outro lado da Erenita que talvez poucas pessoas conhecem, né? Então, eu vim para Cubatão, acho que eu sou um pouquinho da história da cidade de Cubatão, né? Eu sou migrante, a minha família, meu pai veio trabalhar na Cosipa na época. Eu tinha 1 ano de idade, saí lá do Nordeste, do interior. Assim, poucas vezes eu voltei algumas vezes, voltei inclusive ano passado, mas eu nasci numa cidadezinha chamada Campo Grande e fui registrada em Arapiraca, Alagoas. E aí, meu pai, como todo mundo, em busca de emprego, a Cosipa estava no boom, 65, viemos para Cubatão. A cidade do emprego, meu pai foi trabalhar como ajudante, primeiro passou em Jundiaí, depois veio para Cubatão e conseguiu um emprego na Uzi Minas como ajudante, na época Cosipa, né? Ficou lá durante um tempo, faleceu num acidente na Cosipa, teve um acidente lá de trem, eu não lembro direito porque eu tinha 6 anos na época, e ele faleceu em acidente de trabalho na Cosipa. A gente nós passamos, né? Eu sou filha única, né? Minha mãe passou por muitas dificuldades na época, trabalhou em várias, né, casas de família, bar, e aí até que conseguiu um emprego na prefeitura, na época como servente. Sua mãe? Minha mãe. E aí com isso a gente foi, né? Minha mãe muito esforçada, e aí ela foi sempre oferecendo o melhor para mim. Meus pais não tiveram muita escolaridade, mas minha mãe tinha essa determinação de que eu não podia, eu tinha que estudar. Foi um impacto, né? Porque ficou só as 2 mulheres dentro de casa. Sim. A gente, na época, né, nós residimos em cortiço, moramos de aluguel, e meu pai, quando faleceu, ele deixou a gente com uma casinha na Vila Nova. Eu fui criada na Vila Nova, na antiga Rua 8, e esquina com a Cruzeiro do Sul, e na época a Vila Nova as casas não tinham muro, era cerquinha, e assim, Cubatão sempre foi uma cidade muito solidária, né? Então minha mãe tinha que trabalhar, os vizinhos cuidavam de mim. Tinha vala no meio para sair da casa. Uma vez eu caí na vala, aí as vizinhas foram lá, né? E aí assim, eu acho que eu devo muito à comunidade mesmo de Cubatão, porque assim, ajudaram a criar essa pessoa que eu sou. Você falou que sua mãe foi servente, né? Como é que foi esse momento para ela, para lidar sozinha com você? Porque você falou, os vizinhos cuidavam, porque realmente Cubatão tem muito disso. Até hoje, né? Muitos dos vizinhos cuidam, né, de outros filhos. Mas qual foi o momento que você sentiu ali que você precisava ajudar dentro de casa? Como é que foi esse momento? Então, a minha mãe sempre foi muito cuidadosa. Ela não me colocou, ela não queria que eu trabalhasse cedo. Então, ela saiu para trabalhar,
eu tinha 7, 8 anos, ela deixava as coisas, e aí aquela história de lavar a louça, botava banquinho, fazia aquelas coisas, mas ela deixava a comida pronta. Aí às vezes quando via uma vizinha perguntava se estava tudo bem, e aí eu fui aprendendo a me virar. Eu não fui trabalhar cedo, né? Eu cuidava da casa, quando depois fui ficando adolescente, eu cuidava da casa, e aí eu só fui realmente buscar emprego quando eu fui para a faculdade, precisava pagar a faculdade e não dava para ela bancar sozinha. Aí que eu comecei, como todo jovem também, a fazer currículo. Aí eu já estava, né, já estava na faculdade, já estava pleiteando bolsa de estudo. Eu tive bolsa de estudo da prefeitura e fui trabalhar, buscar emprego, como todo jovem hoje, a dificuldade do primeiro emprego, porque todo mundo queria com experiência, e eu não tinha experiência, né? Cobram tanto? Cobra muito a experiência do jovem. E na época eu saía, não conhecia, saía com a folhinha de currículo datilografada, buscando emprego por aí. Tinha feito curso de datilografia. Você estudou em Cubatão? Estudei em Cubatão, fiz até a 3ª série numa escolinha que hoje é o INSS, que é o Grupo Vila Nova. Aí depois construíram o João Ramalho, que era uma escola nova, e aí iam desmanchar essa escolinha, porque acho que já era o projeto de construir INSS, e transferiram todos para o João Ramalho. A minha mãe tinha medo, porque eu morava na Rua 8, Brigadeiro Faria Lima, e tinha que caminhar, né? O João Ramalho tinha, sei lá, 10 minutos. Era um pouquinho. Mas ela tinha medo. E aí ela foi falar na escola, que hoje é o Lincoln Feliciano, para poder, que na época era o professor Valdomiro, era uma das melhores escolas, que é a escola estadual. E aí para conseguir uma vaga para mim lá, que era mais próximo, os vizinhos, os filhos dos vizinhos também estudavam lá. E aí, companhia. Isso, e aí eu fui estudar no Lincoln Feliciano. E aí eu tenho pessoas, o Ediel da Câmara é mais ou menos da mesma época que eu, o Volmar da associação também estudou mais ou menos na mesma época. Então assim, tem vários amigos que são contemporâneos. Você fez qual série, até que série? Então, da 4ª até a 8ª eu fiz no Lincoln. Depois eu fui pro Schmidt, que era a escola, que era a escola também referência, né? Aí fiz o colegial na época no Schmidt. Aí tem o Luizinho, que era contemporâneo na época, né? Então tem muitas pessoas assim, que a gente tem esse vínculo, porque estudou junto, cresceu junto. Erenita, como é que era a Erenita estudante? O pessoal diz. O pessoal diz que eu era CDF. Eu era muito tímida, né? Até hoje. Acho que um pouquinho com a profissão, mas eu era muito tímida. E eu gostava muito de estudar. Então, assim, eu só fui assim, liberar um pouquinho já no Schmidt, porque aí já era outra galera, centro esportivo, né? Os jogos. Aí eu comecei a liberar um pouquinho. Mas até o Lincoln eu era muito tímida, não era. Mas era assim, gostava, a gente jogava bola queimada na rua. A educação física na época era no meio da rua. Olha aí. Né? A gente fazia educação, fechava a rua e a gente fazia educação física lá. Mas não era muito, assim, na juventude, na adolescência que eu comecei para os bailinhos, bailinho da Light, bailinho do esporte, bailinho do Esporte Clube Cubatão, era um outro momento, que era a nossa diversão na época. Você tem ou teve contato, o pessoal ainda tem contato com essa galera? Tenho amigos, por exemplo, a doutora Isa, minha amiga de jovem, de ir para bailinho, o Zé Carlos. Eu tenho várias, assim, aqui em Cubatão a gente, né? Então são muitos. É uma cidade grande, porém todo mundo se conhece. Não, muita gente. É lógico que agora já tem outra, né? A população, alguns mudam, alguns ficam, mas a gente tem, os nossos vínculos ainda são fortes aqui. Erenita, Cubatão mudou muito? Eu acho que sim. Mudou, porque assim, naquela época nós tínhamos uma estrutura muito melhor, né? Mesmo de prefeitura, de trabalho. Né? Nós éramos o exemplo, né? Enquanto referência na região. Eu sempre teve dificuldade de emprego, mas as ofertas eram maiores e você tinha uma estrutura melhor para atender. Então hoje está mais difícil, né? Não vou dizer que, mas está mais difícil viver em Cubatão. Você tem saudade daquela Cubatão? Tenho dessa cidade assim mais que se identifica. Às vezes eu trabalho muito. Trabalho no CRAS da Ilha e às vezes trabalha um pouco isso, né, da identidade, né? O próprio bairro pequeno, as pessoas às vezes não se conversam, às vezes não são tão solidárias
quanto naquele passado. Não sei se a cidade era menor, as pessoas eram mais solidárias. Eu senti isso até quando eu casei, né? Eu fui morar num apartamento aqui no Casqueiro, eu já senti um pouquinho dessa coisa da xícara do açúcar, né? Já é uma coisa mais difícil. E hoje eu moro no Parque São Luís, também é um pouco mais difícil, porque hoje as pessoas têm uma preocupação maior com a segurança. Na época a gente não tinha tanto tinha, mas não era uma coisa tão... Você falou da sua família e agora só que eu quero que a família mais próxima que é a sua dentro de casa. Você casou quantos anos? Fala um pouquinho da sua família dentro de casa também. Então, eu conheci meu marido no trabalho, né? O meu marido, ele é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Na época, eu trabalhava com a população das cotas, já tinha tido um deslizamento lá, e nós estávamos fazendo um trabalho de remoção e ele tinha um trabalho de contenção de invasões. E aí tinha uns embates, na época eu era novinha na prefeitura, né, tinha recém-formado, e tinha uns embates de remoção de família, tinha que tirar, eu achava que tinha que ficar, e aí ficava... E na época também teve um projeto que era o Reviverde, da gestão do Dr. Passarelli. E eu, de alguma forma, colaborava, que era com jovens nesse projeto, e aí o Júlio também foi ajudar nesse projeto. E a gente começou a fazer algumas atividades com os jovens, e aí começou a se entender mais com os jovens do que... Não tem mais conflito entre os grupos. Aí a gente começou a se entender e daí resultou um casamento de quase 27 anos. Tenho 2 filhos. Quem são os filhos? Juliana, que está com 24 anos, está estudando em Pelotas, quer dizer, concluiu a faculdade de Pelotas, na Federal de Pelotas, e o Lucas, que está com 19 anos. Ela fez o quê? Ela fez letras e aí ela foi para a Universidade Federal lá de Pelotas, fez letras e aí conseguiu um emprego lá e a gente conversou, falou, mãe, eu acho que eu não vou voltar para Cubatão, porque ele tá, né? E aí ela está estudando lá. E o coração da mãe fica... Aí tem horas que, entrando naquela história que falam do ninho vazio, né? Que aí um vai para um lado, o Lucas agora vai para Federal, ao UFABC. O Lucas está contigo lá, hein? Tá aqui em casa, mas ele também entrou aqui na Universidade Federal, o UFABC, e agora está indo para lá para estudar lá. É mais pertinho, vai descer final de semana, mas já está começando a cortar o... Mas para quem já esteve no Japão, né? Não está tão longe, não é isso? O Lucas ficou 11 meses no Japão. Que foi um projeto... É um projeto do Rotary. Você também... o projeto do Rotary Clube do Jardim Casqueiro, e aí eles têm esse projeto de fazer intercâmbio de jovens. E aí tem uma prova e a seleção dos países, e aí o meu filho escolheu o Japão. Na hora fiquei super assustada, porque é uma cultura totalmente diferente, alimentação diferente, mas para ele foi um grande desafio, um aprendizado, e para mim também, que recebi o japonês, o Shohei. O famoso Shohei. Que Erenita levou na cidade toda, e inclusive o Shohei foi lá na Vila Esperança, onde a gente fez um trabalho social também legal. O Shohei jogou bola, brincou, porque a Erenita disse que o Shohei queria conhecer o outro lado também, né? Ele conheceu o shopping, né? Em Santos, ele conheceu, né, Erenita? Mas ele também queria conhecer o outro lado, a realidade. E quem conhece muito bem da realidade é você, né, Erenita? Que tá junto mesmo com a população. Foi para você uma experiência também muito legal. Foi, o Shohei ficou comigo 6 meses, porque o Rotary também tem isso, tem que rodiziar em 3 famílias para conhecer a cultura, a rotina das famílias, e ele ficou comigo 6 meses. Nesse período eu queria oferecer, mostrar o melhor do Brasil, consegui levar ele para o Nordeste, lá no Ceará, consegui levar ele para o Sul, para Gramado, e queria mostrar Cubatão também para ele, não só o Casqueiro, mas também mostrar a nossa realidade. E aí eu escolhi a Vila Esperança por conta do trabalho do Michael, que eu sabia que fazia um trabalho muito legal com jovens. Shohei era apaixonado, já chegou apaixonado por futebol. Virou santista, não sei como. Fizeram. Ele já veio santista, Erenita? Não, ele já veio santista, ele já conhecia Neymar. E já chegou santista aqui, e o meu marido é santista. Meu marido é santista também, e aí foi uma coisa de comprar a camisa do Santos, e aí foi. E o seu menino foi para lá? Foi para lá, ficou 11 meses, também ficou em 3 famílias. Primeiros 3 meses ele chegou a falar em voltar, porque é muito diferente a alimentação. Lucas é um adolescente, come aqueles pratinhos lá de arroz, dia que eles falam que é de pedreira, e chegou lá, ele foi para uma família
idosa, né, de japonês que habitualmente come pouquinho. E aí Não vá pro Japão. um dia ele me ligou, mãe, eu tô com fome, não sei o quê. Aí eu falei com o pessoal do Rotary para conversar lá, aí aumentar. Aí eu falei, Lucas, compra uma banana, compra uma fruta. Mãe, é muito caro fruta aqui, não sei o quê. Né? Eu falei, tá vendo? A gente joga tanta coisa fora, né? Mas ele, aí depois foi acostumando e ele também gostou de ir lá e ele fala em voltar. Não sei se isso vai. Ele continua estudando japonês, na Associação Japonesa em Santos. E não sei o que o destino lhe. Adorou aqui também. Shohei adorou aqui, amou o Brasil. Quando ele foi muito emocionado, né? E ele disse que vai voltar. Segundo ele, a última vez que eu falei com ele, que em 2018 ele viria com a família dele. Não sei, vamos ver, vamos aguardar. Mas ele amou o Brasil. E a Erenita é isso, ela abre as portas, o coração dela é esse tipo mesmo, né? Foi uma experiência de intercâmbio, foi uma experiência, realmente o Shohei foi o meu filho, né, durante esse período e foi uma experiência muito interessante. Deixa um abraço para ele, né, depois ele vai assistir esse programa. Né? Shohei! Aprendeu alguma coisa em japonês, não? Não, eu não. No início era muita mímica, né, nós colocamos várias coisas em inglês, porque ele falava um pouquinho de inglês. Eu também muito mal, mas a gente ficou muito na mímica, mas ele aprendeu assim muito rápido. Ele gostou da comida? Gostou, adora feijão. Olha. Arroz com feijão, o arroz deles é diferente, né? Mas ele adorou a nossa comida e ele comia tudo. Assim, não teve nada assim que... E adora churrasco. Olha, quem não gosta, né? Bom, estamos ouvindo a Erenita Barbosa, ela que é uma pessoa muito querida na cidade, assistente social. Vai você ver, a gente contou da história dela, já chegamos até no Japão, né, Erenita? Mas no segundo bloco nós vamos falar sobre a profissão dela, assistente social, sobre o que ela já fez por Cubatão. Tantas pessoas já passaram pela Erenita e já fizeram realmente história do lado dela. A gente vai para o intervalo e já volta para o programa Nossa Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente ao lado da Erenita Barbosa, pessoa super querida na cidade de Cubatão. Fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória e agora eu quero falar sobre a sua profissão. Foi o que fez a Erenita ser conhecida e as pessoas que passaram por você, né, Erenita? Como é que você escolheu ser assistente social? Eu acho que eu já tinha alguma coisa, não sei, eu acho que a gente tem uma questão de dom mesmo, né? Então, na adolescência, eu fiz parte de um grupo de jovens da Igreja da Vila Nova. E nós tínhamos um trabalho voluntário com famílias e apoiava a Sociedade São Vicente de Paulo. E ali eu já tinha assim, uma queda pela área social. A partir daí fui fazer o ensino médio e aí fui prestar vestibular. Aí eu tinha uma dúvida entre psicologia, eu queria pensei no início em fazer psicologia. Naquela época a psicologia só era manhã e tarde e por conta de ter grana eu não conseguiria estudar de dia, teria que estudar à noite. E aí eu coloquei psicologia e coloquei serviço social. Não sabia direito o que era serviço social, sabia? E aí fui estudar à noite, né, por conta, né, e aí deu certo, assim, eu fui me apaixonando, porque o serviço social, ele estuda, né, a questão das relações sociais, ele estuda a questão das famílias, do relacionamento familiar, ele trabalha relacionamento familiar, e eu fui me apaixonando por isso, e na verdade foi isso que eu quis fazer. Depois ainda falei, eu acho que eu vou fazer psicologia, mas aí acabei não fazendo, e dentro da área tem a matéria de psicologia, e eu costumo ler, estudar bastante e seguir essa área. Você se formou com quantos anos? Eu me formei com 21 anos. 21. Formou jovem. Sim. Orgulho pra mãe, né? Sim. Eu nunca repeti. Aí, assim, sempre procurei fazer. E isso eu passo muito para meus filhos. A gente tentar fazer o melhor, não ficar na média. Porque às vezes eles falam assim, mas a média, 7. Não, você não tem que ser a média. Melhor, né? Você tem que fazer a diferença. Então tem que ser. E eu sempre tentei isso, fazer o melhor, dar o melhor de mim. E as portas como se abriram para você? Com 21 anos, formada? Então, eu fui com 19 anos, fui 18 anos saí para procurar emprego, demorou um tempo, por conta que eu já tinha dito. E aí, com 19 anos, tinha uma vaga na Associação Comercial, era Mário Canelas, o presidente na época,
E eu falei com ele e ele falou, ah, mas eu preciso de alguém com experiência. E eu disse para ele, mas se o senhor não me der experiência, eu nunca vou ter. E eu acho que ele ficou meio que sensibilizado. Eu era uma menina na época, né? E aí ele me contratou. Na época o Jorge Ayala era tesoureiro da associação. Tira sarro de mim até hoje, porque foi quem assinou minha primeira carteira. Ele era contador, o Jorge Ayala era contador. Então toda vez que ele me encontra, ele fala, é porque ele viu lá nos meus documentos que eu fui registrada em Arapiraca. E aí ele tira uma onda. E aí eu fui trabalhar lá. Logo em seguida, Mário Canella saiu e entrou João Batista França, do pai do Paulinho ali, do Prato Sujo ali, da Miguel Couto, como presidente, e era chefe de gabinete do Passarelli na época. E aí eu já estava fazendo faculdade, eu trabalhava como auxiliar administrativo e já estava fazendo faculdade e já precisava de estágio. Já estava indo já para o 3º ano, precisava de estágio. E eu fiz uma seleção na época para a prefeitura. Como estagiária, eu ganhava quase o dobro do que eu ganhava na associação comercial para trabalhar 4 horas. E aí eu falei, não, eu vou para o estágio. E o seu João França não queria me dispensar, porque eu era importante. Eu falei, não, seu João, mas eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso fazer estágio. E aí vai de lá, vai de cá, e Jair, que era também contador, me ajudaram. E aí ele me liberou e eu fui fazer estágio na prefeitura de Cubatão, que foi também em 84, logo após o incêndio da Vila São José. Então eu vim para a prefeitura, porque eles estavam precisando de gente em 84, já para trabalhar em função depois do desastre da Vila São José. E aí depois fui trabalhar na Vila Natal, que algumas famílias foram para a Vila Natal, teve alojamento da Constran, algumas famílias ficaram e a gente já entrou nessa balada, como estagiária. Em 84 teve um concurso, na época não era concurso que chamava, era exame seleção, né? Que era o boom também, Prefeitura de Cubatão era a menina dos olhos. Então engenheiro vinha fazer concurso para lixeiro, saiu no Jornal Nacional, era uma coisa de louco, né? E aí eu entrei, na época era datilógrafa, na prefeitura em 80, o concurso foi em 84, eu fui chamada em 85 com o Ney Serra já. Né? Fui chamada, entrou várias pessoas, fiquei pouco tempo nessa função, porque como eu já era estagiária, já estava na área, eles estavam precisando, eu já fui, na época era possível o tal do desvio de função, e aí eu fui já fiquei na época era departamento de promoção social. E aí você se firmou? Aí fiquei lá durante de 85 até 90, na função de datilógrafa, eu já tinha me formado em 85, terminei a faculdade em 85, e aí fiquei nisso, eu e outras pessoas, vários outros profissionais, que eles chamavam de desvio de função. E aí em 90 foram criadas vagas, porque na época não tinha que ter uma lei criando vagas, e aí eles reenquadraram todo mundo que estava nessa função irregular, né? E aí eu fui reenquadrada como assistente social. Então já tem uma história grande de assistente social, né? Tem. Já passou por vários lugares, já rodou Cubatão, né? Como assistente social sempre faz, né, Denise? Sim, então. Hoje está aqui na ilha. Estou há 7 anos aqui na Ilha Caraguatá. Provavelmente vou trabalhar em algum outro lugar, não sei ainda. Mas também já estou com um período contadinho para aposentadoria. Então, vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Mas chegou esse momento? Então, não, eu ainda me sinto muito produtiva, né? Está num momento que acho que a gente... acho que é experiência, né? Algumas coisas que você olha, você já capta. Mas assim, eu não sei como é que vai ficar essa legislação, como é que estão as coisas. Se tiver que aposentar, não seria minha opção nesse momento. Sim. Mas se tiver que aposentar, eu acho que eu vou procurar fazer outras coisas, trabalhar como voluntária, aproveitar, não sei, vamos ver o que a vida vai me apontar. Lenita, o seu maior grupo de pessoas é idosos mesmo, não é isso? Que você atende, que você tem mais aproximação? Então, na Ilha Caraguatá, quando eu vim, já tinha um grupo de idosos, que a gente deu um up, mas já tinha um grupo, tem algumas pessoas que quando eu vim como estagiária, já estava no grupo. Então, por exemplo, a dona Ercina, que é uma pessoa, a dona... Tem várias pessoas que já estão há muito tempo nesse processo, né? Dona Catarina, que é a mãe do Paulo Tito, que são das pessoas do grupo as pessoas que têm mais idade. E chegaram outras, a gente já regimentou outras pessoas. Então, eles é um grupo forte, é um grupo fiel,
que às vezes até às vezes a gente desanima profissionalmente por conta de algumas dificuldades, mas elas estão ali. Na verdade, elas impulsionam e a gente vai tocando o grupo. Então, assim, é um grupo mais forte dentro da comunidade. A comunidade da Ilha Caraguatá, ela tem essa característica de ter um grupo forte da terceira idade. Você tem algumas histórias, né, que já passou por você. Eu queria que você falasse dessa história desse voo aí que teve. Então, dentro desse trabalho, uma das coisas, porque a terceira idade é uma população sofrida, entre aspas, porque ajudou a construir a cidade, né? São pessoas que trabalharam na construção civil, que trabalharam na indústria, que foram donas de chefes de família. E uma das coisas que elas mais querem é o lazer, né? É uma das reivindicações maiores. E a gente fez um esforço para poder conciliar isso. Embora eu sempre fale que nós não somos agência de turismo, então a gente tem todo um trabalho de fortalecimento, de discussão dos problemas da cidade, mas também tem isso, ofertar opções de lazer, que é o que elas querem, né? E numa dessas atividades nós fomos fazer o passeio de teleférico, lá em São Vicente. E ela ficou encantada, porque estava tendo voo livre, ela ficou encantada porque ela queria. E a partir daí, na época eu achei, né, levei na brincadeira, dona Ercina, quando a senhora for, eu vou também. E ela saiu de lá determinada que ela ia voar. Eu achei que ela ia esquecer, mas ela não esqueceu. Ela voltou para mim um mês mais ou menos depois, com o dinheirinho dela, porque na época a gente perguntou para o instrutor quanto que ele cobrava, tudo. E ela voltou com o dinheirinho que ela tinha juntado. Dona Ercina é uma pessoa muito esforçada. Ela faz doce, ela vende coisas, ela não é uma pessoa que tenha uma dependência do serviço público de pedir as coisas de cesta básica. Não, ela é uma pessoa muito... faz salgadinho e vai fritar salgadinho. E ela tinha guardado o dinheirinho dela para fazer o voo. E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, gente... Parece que gostou da ideia. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a colocar Dona Ercina, sua família precisa autorizar. Os filhos, acho que ela tem 4. Assim. Não demorou muito, vem ela com o papelzinho dela assinado com os filhos autorizando. Aí eu, Dona Ercina, precisa de autorização médica. Tudo para fazer ela desistir. Tudo na tentativa de fazer ela desistir. Não demorou muito, vem ela com o papel do médico, dizendo que não tem nenhum impedimento. E aí ficou. Aí eu falei, gente, e agora? Não, mas é o meu sonho, porque eu quero, porque a Dona Ercina, ela anda de caiaque, nós fizemos um calendário onde a gente colocou ela no caiaque, ela nada, ela faz muitas atividades, né? Quando a gente vai passear num sítio que tinha cavalo, ela andou a cavalo, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Hein? Então ela realmente é uma senhorinha assim, que eu quero ser, que nem ela, quando eu crescer. Pra gente envelhecer, né? Então, aí ela veio. E aí eu fiquei preocupada, assim, como profissional, porque uma coisa, de uma forma ou de outra, eu represento o serviço público, né? Eu não estava fazendo um trabalho autônomo. E se acontece alguma coisa? Aí fui atrás de apoio, da saúde, né? E aí coloquei na mão de Deus. Aí nós fomos. Meu Deus. Primeira vez que nós fomos, não deu certo. Porque o vento não estava legal. Nossa, aí eu falei, já meu Deus. Vendo? Aí eu falei, meu Deus, será que Deus não quer que isso aconteça? Tá vendo? Não sei o quê. Aí uma segunda vez reagendamos. Aí deu certo. Aí ela ficou me cobrando, você não vai voar? Eu falei, não, Dona Ercina. Eu falei, não, Dona Ercina. Quando eu fizer 80, eu vou. E ela foi, o instrutor foi super gente fina, foi bem cuidadoso, porque a gente também pediu uma orientação, Cravinho, que né, deu uma indicação, ele já tinha feito voo com outras pessoas de idade, então foi uma pessoa super cuidadosa, e a gente fez, ele deu para ela de presente o voo, não cobrou dela, e ainda brincou que quando ela fizesse 90 anos, e assim, eu me senti realizada de conseguir fazer realizar um sonho dela. Né? Porque ela falou, e ela para ela tranquila, a gente não está preocupada, não quer desistir. Não, Dona Ercina não desistiu. E foi legal. Agora sim, tem muitas outras coisas que a gente gostaria, né, de ter mais apoio para essas atividades. Eu cheguei até a pedir no Facebook para pagar uma viagem de navio para o grupo, algum patrocínio, alguma coisa que para ela seria assim. Porque a gente tem algumas pessoas muito sofridas, né, que tiveram uma vida ou familiar ou muito sofrida. E que eu acho que o poder público merece dar para essas pessoas um pouco de alegria, um pouco de realização. Eles trabalharam tanto, né? Agora eles precisam, né? As pessoas têm que entender que
quando as pessoas ficam de idade, eles não vão fazer mais nada, não estão parados como as pessoas estão achando. Eles querem viver mais. Hoje eles Sim. querem se divertir, hoje eles querem. Sim. Né? Então, assim, sofreram tanto, trabalharam tanto, Sim. tá na hora agora de aproveitar a vida, né? Sim, sim, é bem isso Tem que mesmo. parar com esse negócio de achar que a pessoa tem que ficar lá no tricô, balançando. Não, eles têm Não, uma eles vida, querem né? mesmo conhecer pessoas diferentes, viajar, passear. E isso é um movimento mesmo de vida, né? Então, dentro do possível, a gente tenta buscar recursos para poder realizar esses sonhos e essas atividades. Tem festas juninas que vocês fazem, amigos secretos, É. tudo isso para poder... E tudo isso assim, com o apoio delas, né? Então, quando tem que decorar, fazer bandeirinha, fazer não sei o O que o quê. setor público não faz, vocês fazem com amor, né? Cada um traz um pouquinho, né? Faz. A gente já teve momentos que eu estava meio, eu falei, nós vamos parar com tudo que é grupo, que mobiliza, que não sei o quê, porque dá muito trabalho. E aí elas, não, a gente vem, a gente faz, Aí teve um momento, porque a gente não tem a bolachinha, não tem, a gente traz, E elas são muito solidárias entre elas e o grupo... É um grupo grande? Nós temos uma média de 25 pessoas. Olha só, homens e mulheres. Homem é mais resistente, né? No grupo a gente só tem 2 homens. Quando foi fazer o calendário, numa das reuniões eles também só falavam de pescar. Aí a gente também combinou de colocar, o Daniel da Náutica prestou o barco, a gente colocou a foto deles pescando. Um desses senhores teve que amputar a perna, então agora está mais difícil, tanto é que a gente, nesse finalzinho agora, a gente está pensando em fazer um almoço aqui na ilha mesmo para buscar ele e trazer, porque ele está com mais dificuldade para sair de casa, por conta que ele teve que amputar a perna. Mas os homens são mais resistentes para participar. As mulheres são mais presentes. Tá vendo? Nós vamos ficar velhas bem mais chatas, as mulheres são mais boazinhas, tá vendo? É isso mesmo, né? A gente assim, na verdade eu não sei se a gente precisaria ter mais monitores que ofertassem, não sei, esse jogo de cartas, que eu acho que os homens gostam, ofertassem mais atividades voltadas para os homens. Masculino, E nós não temos isso, né? Então é um dos dificultadores, eu acho que da presença deles, é isso. A gente precisava realmente ter uma equipe maior, ofertar mais atividades que fosse do interesse deles. Esses 2 que estão, eles acompanham as suas esposas. Entendi. Né? Aí tem alguns que às vezes vêm perguntar se tem baile aqui, se tem, né? Porque os homens gostam também de dançar, né? gostam. Gostam de dançar, gostam de música, gostam. Tudo que é coisa de lazer, né? Eu acho que é isso mesmo. Eles trabalharam a vida inteira, então eles querem alguma coisa para espairecer, sem muitos compromissos. Erenita, tanta coisa com tão pouco, né? O público não ajuda muito, mas vocês fazem bastante coisa. Não precisa. O investimento, se você for ver o custo-benefício, é muito pequeno. Então a gente realmente precisava ter esse olhar, né, para esse segmento que valorizasse essas pessoas que construíram a nossa cidade. Porque são pessoas que estão aqui, que já estão há muito tempo. E é isso que te motiva? E faz ter certeza que você escolheu a profissão? É isso que me motiva. Porque às vezes você me conhece, eu fico brava, indignada, mas eu amo o que eu faço. Então, assim, em nenhum momento eu vou, porque eu não estou satisfeita com alguma situação, eu vou descontar nas pessoas que eu atendo, porque elas não merecem isso, elas merecem tudo de bom. Erenita é nossa gente, você viu que tanta história que essa mulher tem, mas falta um pouquinho ainda pra gente finalizar, que é Soroptimista, que também é um projeto muito importante, que você falasse também, as pessoas entenderem e conhecer. Então, o Clube Soroptimista é um clube internacional de mulheres e assim, eu fui laçada pela Regina Elza, que é da REDEC, da Defesa Civil. Ela já é soroptimista em Santos e é uma pessoa muito envolvida. E eu conheci a Regina Elza na época do deslizamento nas cotas, né? 86, 87, ela trabalhou com meu marido depois e a gente de vez em quando se fala, quando tem alguma coisa. E ela me laçou. E ela insistia, eu falava, não quero. É um projeto internacional. É um projeto internacional. E até que ela conseguiu formar um grupo aqui em Cubatão. Nós somos 9 mulheres, não é um grupo grande, né? Em outras cidades existem até grupos maiores, mas são 9 mulheres poderosas, maravilhosas. Um grupo grande, e assim, e é muito interessante porque são várias profissionais, né? Então tem a Jaque, do Jornal Acontece, tem a Sônia, tem a Rosângela, tem a Sandra. Então, cada uma na sua profissão, dando o melhor de si.
Dentro desse clube, a gente já trouxe vários prêmios para Cubatão, que a gente trouxe recursos para mulheres complementarem renda para terminar a sua escolaridade. Tem um projeto que chama Vivendo Seu Sonho. Então a gente concorre com outros e aí a gente conta a história dessa mulher que viu na educação. Tem vários projetos, mas o que eu mais amo é esse, que são mulheres que superaram as dificuldades e que viram na escolaridade um meio de vencer na vida, né? E é assim que eu acho que eu também venci, porque foi por meio da escolaridade que eu dei, né, que eu tenho tudo que eu tenho hoje, pelo esforço da minha mãe e pela escolaridade. Então, esse projeto é um projeto maravilhoso e a gente pretende que venham outras mulheres com esse objetivo. E teve muitas jovens, né, que foram atendidas pelo projeto. A gente tem até na Vila Esperança também. Tivemos 2 casos, eu acho, na Vila, Regina e Tâmara, acho que já fizeram também. Isso. Então, assim, o projeto, ele é um projeto para as mulheres mesmo, né, pro lado feminino, e que transformou. Vocês acompanham, né, o projeto é assim, né, desse jeito. O clube mesmo ele é voltado para mulheres e meninas. E a gente vai atrás dessas mulheres, dessas histórias, né? Cada uma tentando identificar histórias que as mobilizam e que nos mobilizam a transformar. A opção de ir para esse clube é enxergar na sociedade civil um potencial de mudança. Quando você vê que o poder público ele é muito amarrado, aí eu consegui enxergar por esse caminho, pela sociedade civil, uma oportunidade de colocar meu dedinho lá na ferida, de dar alguma direção. Então, nós fizemos também, tem um projeto junto com o Camp, com as meninas do Camp. E a gente, assim, nós somos 9, todas nós trabalhamos, é uma realidade ainda um pouco diferente das mulheres dos outros clubes, que boa parte é aposentada. Nosso não, então a gente também não tem muito tempo. Mas o tempo que a gente tem, às vezes de final de semana, à noite, a gente está tentando canalizar para também poder tentar transformar alguma coisa. Menina, estamos chegando então ao final do nosso programa. Dá para escrever um livro, né, sobre a sua história. Já pensa então, né, em lançar um livro, quem sabe, né, Erenita? E olha quanta coisa você falou, porque você realmente é nossa gente. Queria agradecer de coração por ter aceito o nosso convite. Foi difícil arrumar um espacinho nessa agenda dessa mulher, mas nos atendeu com muito carinho. Queria que você deixasse um recado aí, um abraço para alguém que você queira. Então, eu queria deixar um abraço para todos os colegas de profissão, para todas as pessoas que estão na sociedade civil tentando transformar a nossa realidade, tentando construir uma Cubatão diferente. Tudo isso que você falou, que eu ser reconhecida, seu querido, é por conta do tempo que a gente tem no trabalho. Então, é muito tempo, já trabalhei em vários lugares, eu encontro às vezes crianças que eu atendi que hoje já são pais, já são famílias. E assim, o meu sonho é esse, que as pessoas, que Cubatão siga, né, consiga se reconstruir, consiga ser a cidade que a gente sonhou lá no tempo de escola, que era aquela cidade, né, desenvolvida, com tudo de bom e tudo de melhor. Um povo feliz, é isso que a gente sonha, que a gente consiga olhar no olho das pessoas e ver que elas estão realizadas também, ver as pessoas com perspectivas de trabalho, né, de estudo, com as chances que eu tive e que eu acho que as pessoas têm que ter também. O programa Nossa Gente, que recebeu hoje Erenita, a sua história linda, que é Nossa Gente, é uma pessoa muito querida e com certeza você adorou esse programa. Um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão. Até mais!